A intimidade pode ser ruim na relação afetiva? Até que ponto a intimidade pode prejudicar a comunicação do casal? Você se interessa por esse tema? Acompanhe o vídeo até o final. Eu tenho certeza que essas reflexões vão mexer com o seu relacionamento. Mas antes disso, se inscreva no canal Odisseia Academy e acompanhe as nossas atividades no Instagram, @Haroldo Dutra Dias. Nós podemos comparar a relação do casal ou uma relação afetiva como uma via de mão dupla. Uma metáfora muito poderosa pode nos ajudar a compreender isso. A metáfora do anfitrião e do convidado. Toda vez que você se relaciona com alguém, mas especialmente quando você se relaciona amorosamente, numa relação afetiva, você é ao mesmo tempo anfitrião e convidado. O que há de especial na relação afetiva? A intimidade. A relação afetiva é o local onde nós temos a mais ampla intimidade. Você tem intimidade sexual, você tem o carinho físico, você tem o suporte emocional. É uma relação que exige muito de nós, mas que também nos dá muito e que, acima de tudo, nos deixa a descoberto, nos revela totalmente. A intimidade é o ponto alto da relação afetiva e ela, com certeza e seguramente, afeta o relacionamento. Por isso que quando pensamos nessa metáfora de anfitrião e convidado, é bom você pensar o seguinte: você é o dono da sua casa íntima, da sua esfera emocional. É como se ao seu redor existisse um espaço pessoal, um território pessoal, que são os seus sentimentos, suas intenções, seus desejos, suas ideias, sua avaliação das coisas. Nesse sentido, você é o anfitrião dessa casa. Quando você se relaciona afetivamente com alguém, você está permitindo que essa pessoa entre na sua casa. Ela entra como convidado. Se ela entra como convidado, significa que ela não dita as regras de como a sua intimidade funciona. É você que está recebendo essa pessoa. Pelo menos deveria ser assim. No entanto, quando estamos numa relação afetiva intensa, e principalmente quando estamos numa relação afetiva há muito tempo, esses papéis de anfitrião e convidado costumam se misturar. Nós, como anfitrião, permitimos ou damos ao outro a oportunidade para que ele dirija o que nós estamos sentindo, para que ele determine a maneira como pensamos, para que ele determine a maneira como enxergamos as coisas, para que ele seja até mesmo invasivo, ou violento, ou abusivo. A pessoa sai da posição de convidado e passa a se tornar o dono da nossa casa íntima. É preciso não confundir intimidade, amor, afeto, tempo de relacionamento com perda de limites. Estabelecer limites saudáveis para a relação é o que promove essa mesma relação. Uma relação saudável, ela cresce, ela se desenvolve, ela progride quando há limites muito bem colocados. E esse limite basicamente é esse. Eu preciso definir que eu sou o anfitrião da minha intimidade. Eu sou o dono da minha casa íntima ou da minha casa mental. Sou eu que dou permissão para que alguém me visite. Sou eu que dou permissão para que alguém entre na minha intimidade. Mas essa pessoa só pode entrar como convidado. E como convidado, ele tem que seguir regras. Como convidado, ele tem que se comportar. Como convidado, ele tem que ter um mínimo
de educação, um mínimo de decoro, um mínimo de bons hábitos, um bom tom. Ele tem que se portar de uma maneira conveniente quando está adentrando a minha intimidade. E essa regra, claro, vale para mim também. Em se tratando da intimidade do outro, em se tratando da casa mental, da casa íntima do outro, eu sou convidado. Por mais que seja o meu marido, a minha esposa, por mais que eu esteja num relacionamento há 30 anos, eu continuo sendo convidado. Devo entrar na intimidade do outro com respeito, consideração, seguindo as regras da intimidade dessa pessoa, sem violação, sem abusar, sem violência, mantendo um comportamento que promova esse relacionamento, mantendo um comportamento que assegure a saúde desse relacionamento. Mas, infelizmente, na maioria dos relacionamentos, a intimidade destrói tudo isso. Veja, não há nada de mal na intimidade. A intimidade deveria ser um prêmio, uma joia, um diamante. A intimidade é maravilhoso, porque ela nos dá espontaneidade, ela nos desnuda, ela permite que a interação e o relacionamento sejam genuínos, verdadeiros, intensos. No entanto, a intimidade mal compreendida ou mal vivida produz os maiores desastres em matéria de relacionamento. Nós podemos permitir que a intimidade roube a educação, a gentileza, o respeito. Nós podemos permitir que a intimidade roube a espontaneidade, a criatividade. Eu passo a seguir uma rotina e tratar o outro sem a mínima consideração, sem o mínimo afeto, sem o mínimo carinho. Portanto, a intimidade é uma faca de dois gumes. Ela existe, ela é desejada para construir a relação, mas ela pode ser a grande vilã dos relacionamentos afetivos. Se eu não souber delimitar a intimidade, se eu não souber utilizar a intimidade a meu favor. E é aqui que entra a regra do anfitrião convidado. No coração do outro, você é sempre convidado. Em coração alheio, você sempre tira o sapato para poder entrar. Sempre entra com cuidado, sempre entra de forma respeitosa, sempre entra como alguém que está entrando na casa de uma pessoa. Imagine que você foi convidado para um jantar, para um aniversário, para uma cerimônia. Como que você entra na casa de uma pessoa que não tem intimidade? De uma pessoa que você não conhece? Segundo as regras sociais, se você não for portador de nenhum distúrbio, se você tiver um transtorno social, você vai entrar como uma pessoa agressiva, sem noção, né? Mas eu não estou falando aqui das pessoas adoecidas mentalmente. Estou falando das pessoas que estão bem, estão com qualidade de vida psíquica, com saúde mental. Como que você entra? Você entra respeitoso. Você entra seguindo as regras. Você entra limitando certos comportamentos. Você não diz tudo. Você não faz tudo que está com vontade de fazer. Você se limita, você se comporta. Deveria ser assim nos nossos relacionamentos afetivos também. Mesmo um relacionamento de 30, 40 anos. Deveria ser assim também. Porque em coração alheio, você é sempre convidado. Você não é um anfitrião. Você não é dono do coração do outro. Você é um convidado a permanecer no coração dele ou dela. Então, preservar essa qualidade de convidado é muito importante. E eu preciso treinar também ser anfitrião. Porque quando estou numa relação afetiva, eu também recebo o outro. O outro também entra como convidado na minha intimidade.
E eu preciso agir como anfitrião. Eu determino certos limites. Eu determino uma linha divisória entre o que eu suporto e o que eu não suporto. O que eu aceito e o que eu não aceito. Essa postura, anfitrião convidado, em que eu sou ao mesmo tempo anfitrião da terra do meu coração e convidado na terra do coração do outro, essa postura dupla exige comunicação plena. É aqui que a nossa comunicação é testada. É aqui que eu preciso aprender habilidades e estratégias que permitam que a minha comunicação seja espontânea, criativa, construtiva, sincera, transparente, uma comunicação que permita o acolhimento das minhas emoções e das emoções do outro. Uma comunicação que permita a troca de sentimentos de forma verdadeira. Uma comunicação que dê espaço para que o outro seja ele, mas também uma comunicação que dê espaço para que eu seja eu mesmo. Uma comunicação que valorize a ideia do outro. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu não posso desvalorizar suas ideias. Eu não posso desvalorizar ou desmerecer as percepções do outro. Eu não posso silenciar o outro. E nós fazemos isso de diversas maneiras. Nós podemos silenciar o outro falando sem parar. Quando você não dá pausa, quando só você fala, você está silenciando o outro. Eu posso silenciar o outro na medida em que eu não escuto. Eu falo, mas quando chega a vez do outro falar, eu não escuto. Eu não presto atenção. Eu não estou presente. Estou desautorizando a fala do outro. Eu posso ser violento, grotesco, agressivo, estúpido, abusivo, agredindo o outro, utilizando a fala do outro contra ele mesmo, criando supostos mal-entendidos. Já viveu isso? Quando você está conversando com alguém, com transparência, você está dizendo de forma espontânea e a pessoa fica distorcendo suas palavras. A pessoa fica torcendo tudo que você está dizendo para criar polêmica. Você já viveu isso? Essa não é uma comunicação plena. Essa é uma comunicação adoecida e que adoece. Adoece as pessoas. Essa é uma comunicação que mata o relacionamento. É por isso que a gente presencia, infelizmente, pessoas que têm um relacionamento afetivo de 30 anos e que se tratam como inimigos, com um grau de violência que você não encontra nem num presídio. Com um grau de violência assustador. Incompatível com o grau de desenvolvimento intelectual, social e afetivo daquelas pessoas. Elas só agem daquela maneira no relacionamento. Você encontra com aquelas pessoas individualmente, na rua, no ambiente de trabalho, parece que elas são outras pessoas. Mas quando elas estão na relação a dois, se comportam de uma maneira bestial, desproporcional, com uma violência, com um desrespeito, com uma abusividade de assustar quem está de fora. Comunicação plena na relação afetiva, portanto, tem 2 desafios. O primeiro desafio, monitorar a intimidade. Quanto mais intimidade você tem, ou seja, quanto mais tempo de relacionamento, quanto mais intimidade, mais você precisa vigiar a intimidade. Não vale tudo. Não vale tudo. Khalil Gibran, no livro O Profeta, disse assim: tomem o vinho juntos, mas não na mesma taça. É uma metáfora.
que ele está querendo dizer com isso? Partilhem da intimidade. Você está numa relação afetiva para isso, para ter intimidade, intimidade sexual, intimidade pessoal, intimidade afetiva, intimidade financeira, tudo quanto é tipo de intimidade. Foi para isso que você entrou numa relação. Mas veja, tem um limite. Eu não posso perder a minha individualidade no processo. Eu não posso abrir mão da minha essência. Eu tenho que entender que a beleza do relacionamento afetivo são as diferenças. A beleza também é você saber que tem outra pessoa, que a outra pessoa não é uma extensão de você e nem você é uma extensão dela. São dois indivíduos interagindo, dois indivíduos compartilhando. Então há um limite para a intimidade. Eu preciso monitorar a intimidade. Eu preciso vigiar a intimidade, para que em nome da intimidade eu não venha a ser abusivo, violento, desrespeitoso, ou para que eu não permita que o amor esfrie, que o amor se transforme numa pedra de gelo, por conta da intimidade. Comunicação plena, fica de olho na intimidade. Comunicação plena entende que as emoções e os sentimentos são a base da comunicação. Então, muito mais do que palavras, eu estou preocupado com sentimentos. Muito mais do que o conteúdo do que eu disse, eu estou preocupado com o efeito que eu causei. Como as minhas palavras foram recebidas pela outra pessoa que divide comigo a sua vida. Terceiro aspecto da comunicação plena é essa postura de anfitrião e convidado. Quando o outro pisa na terra do meu coração, eu o trato como convidado. Mas quando sou eu entrando na terra do coração dele ou dela, eu sou a visita. Eu sou o convidado. E tenho que me comportar. Comunicação plena também tem um compromisso com a pacificação. Esse é o último e importantíssimo ponto dessa nossa reflexão de hoje. Se você verdadeiramente quer manter um relacionamento, uma relação afetiva, quer manter ela saudável, você precisa firmar um pacto com a sua parceira, com o seu parceiro. Um pacto de pacificação. Um compromisso em manter e promover a paz no relacionamento. Isso significa que não vale distorcer as palavras do outro, não vale desmerecer a fala do outro, não vale criar caso por qualquer coisa, não vale ultrapassar os limites dele ou dela. Você tem um compromisso com a paz. A paz do seu relacionamento é dever, é responsabilidade sua. Da mesma maneira que a sua paz é responsabilidade dele ou dela. Um compromisso com a pacificação. Se você observar todos esses pontos, você começou a construir o que eu chamo de comunicação 5 estrelas. Sabe como é ficar num hotel 5 estrelas? Tudo do bom e do melhor? Assim é uma comunicação 5 estrelas. Você entrega o melhor, você recebe o melhor, você não permite que a intimidade torne as coisas tediosas. Você não permite que o hábito transforme o seu relacionamento numa pedra de gelo. Você não se permite perder o encantamento, perder a curiosidade, perder a vontade de ampliar, de aprofundar o seu relacionamento. Era isso que eu queria dividir com você. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Odisseia. Quer conhecer mais sobre o projeto Odisseia Academy? Siga o projeto no perfil @Haroldo Dutra Dias e você vai ficar a par de tudo que está rolando, de tudo que está acontecendo aqui no Odisseia Academy e terá acesso a reflexões como essa. Tem alguma história para contar? Tem algum caso que você viveu e queria dividir com a gente? Escreve aí no comentário. Eu terei um enorme prazer
em divulgar a sua história.